frustração e depressão. Então essa é a porta de entrada que eu vou escolher a partir de uma relação muito particular com o tempo que se estabelece na modernidade, ou seja, quando a gente fala de modernidade, a gente está falando principalmente das sociedades capitalistas, né? E a relação com o tempo que se estabelece é uma relação que parece para nós completamente banal. Se eu disser, ninguém vai discordar muito dessa expressão, que é uma expressão um pouco irônica, um pouco já gasta aos nossos ouvidos, que é a expressão tempo é dinheiro. Mas tempo não é dinheiro. Isso é uma brutalidade. O tempo é o tecido das nossas vidas. Assim como para nós já parece gasto escutar tempo é dinheiro, essa banalidade, o tempo é o tecido das nossas vidas, pelo menos quando eu escutei, eu falei, tão óbvio e tão difícil da gente perceber. O tempo é o tecido, é tudo o que temos. Nossa vida é feita só de tempo. E o resto, o que a gente faz com ele. Para tentar, pela psicanálise, argumentar com vocês que o tempo é o tecido das nossas vidas, eu vou tomar uma simplificação, digamos assim, da teoria freudiana, exatamente sobre a origem do psiquismo. Tá? O psiquismo, para a psicanálise, rigorosamente, ele é uma instância temporal. Ele não é um lugar no cérebro e é trabalho. O psiquismo não existe, ele só existe enquanto efeito de um trabalho. Qual é o trabalho psíquico? É o trabalho de tentar representar um objeto faltante. De objetos faltantes nós somos cheios, então nosso psiquismo trabalha sempre. Não nos faltam objetos faltantes. Tá? O trabalho de representar o objeto faltante, na origem do sujeito, ele é um trabalho sobre um vazio. Um vazio. Quer dizer, o recém-nascido não tem psiquismo. Não tem uma teia de representações mentais. Algo lhe falta e por sobre um buraco, um nada, ele começa a trabalhar. Tá? Isso, Freud chamou esse trabalho, esse tempo de trabalho, de tempo de espera da satisfação. Quer dizer, o que a criança recém-nascida, que ainda não é nem um sujeito no sentido psicanalítico do termo, o que é que um recém-nascido faz para suportar um intervalo temporal, que é um intervalo de espera, entre uma primeira experiência que ele possa ter de satisfação, que é a primeira mamada, digamos assim. O protótipo é sempre a mamada, tá, gente? Depois a gente pode pensar que isso se estende para a nossa vida de várias maneiras, mas entre a primeira sensação de saciedade, de satisfação, e depois a primeira experiência de fome, que é uma experiência de tensão, de falta, de desconforto, sem ainda um objeto, sem a representação do que é que pode vir a satisfazer. Pela construção freudiana, porque Freud não era um observador de bebês, pela construção freudiana, ele supõe o seguinte, que no primeiro momento que essa criança sente esse extremo desconforto, ela grita. Mas ela grita não porque ela está chamando a mãe no primeiro momento. Ela grita apenas porque é tudo que ela sabe fazer para descarregar essa tensão. Ela já deu aquela primeira chorada quando ela nasceu, então o mecanismo de descarga, de insatisfação, de desconforto é o grito. O grito traz a mãe. Quando o grito traz a mãe, o grito adquire o sentido de chamado. Adquire o primeirozinho sentido de linguagem da criança, que mal sabe disso. Ela apenas associa o grito à presença da mãe à satisfação. Ora, nem sempre o grito traz a mãe imediatamente. Mas quando a criança começa a sentir de novo essa insatisfação, ela já tem, então, uma primeira marca, quase como uma... Não chega a ser palavra, não chega a ser fantasia, é quase como uma pata de um elefante na lama, que deixa ali a marca dessa experiência, que ainda não tem nome, não tem nada. E o primeiro trabalho psíquico, diz Freud, é um trabalho de alucinação. Quer dizer, ele vai chamar isso de representante coisa. A criança praticamente reproduz as imagens, as sensações da mãe chegando do seio, reproduz essa vivência de uma maneira alucinatória. Quer dizer, o aparelho psíquico investe toda a energia do desconforto, da fome em reproduzir aquela sensação. Só que, evidentemente, a imagem
da mãe, do seio, etc., não mata a fome. Então a criança continua chorando, a mãe aparece. O amadurecimento desse processo permite que a criança, no segundo momento, não alucine mais que está acontecendo já a mamada, mas mentalize o que ela quer. Já como uma imagem mental, como um representante ideativo do que ela quer. Tá? Bom, isso é só um modelinho, que as coisas nunca acontecem de uma maneira tão simples. Isso é apenas um modelinho para mostrar que essa experiência de um intervalo temporal vazio inaugura um sujeito capaz de dar, de fornecer representações para o que lhe falta. Não só para o que lhe falta, a gente também representa quem está na nossa frente, etc. Mas no primeiro momento, para o que lhe falta. Isso inaugura o psiquismo. O psiquismo, sem esse tempo vazio, não leva a cabo, pelo menos não na totalidade, o seu potencial. Imaginemos uma mãe, e eu não quero fazer um modelo muito esquemático aqui, mas que nunca falta. Essa criança não chega nunca a ser um sujeito tal como somos nós todos aqui. Capazes de lidar com a falta, tentar pensar o que nos falta, tentar encontrar pela via do pensamento e da ação o objeto que nós estamos procurando, enfim. Uma mãe que nunca faltasse, uma mãe que estivesse o tempo todo ali, que acelerasse esse tempo, ou que quase suprimisse esse intervalo necessário de tempo de espera, não permitiria que esse sujeito se constituísse. Então o sujeito psíquico na origem, ele é tributário da vivência desse tempo vazio, que de início é aterrorizante e vai deixando de ser tão angustiante e tão aterrorizante na medida em que ele vai sendo preenchido por essas representações mentais. Qualquer um de nós pode entender, usando a sua memória, do que eu estou falando. Porque não é só quando a criança está morrendo de fome que ela fica aterrorizada. Tem vezes que nós sentimos um vazio aterrorizante. Angústia, medo. E esse recurso mental de fantasiar, de imaginar o que nós queremos, de imaginar, inclusive, que vai ter um futuro, que não vai ser sempre assim, que aquele momento está terrível, uma perda, um luto, uma morte, mas que um dia nós vamos nos sentir melhores. Essa perspectiva do tempo, que transforma as coisas e de que nós no tempo somos capazes de transformar as coisas, nos ajuda a suportar inclusive os momentos de angústia, de terror, de nada, de vazio, de desânimo, etc. Essa possibilidade de suportar esse tempo vazio através de um encadeamento de ideias, de representações, de fantasias, é que faz com que o tempo, para o humano, seja um percurso. Ele sempre transcorre de um passado, pelo menos recente, nem sempre a gente está pensando no nosso passado remoto, mas de um passado recente que nós acabamos de deixar, uma ação que nós acabamos de fazer, uma pessoa com quem acabamos de falar, um filme que acabamos de ver, enfim, um sono do qual acabamos de sair ao acordar. O tempo sempre é um percurso, mas essa é a vivência subjetiva do tempo, tá? Entre um passado recente que ainda deixou em nós uma marca, que pode ser satisfatória, angustiante, algo que a gente quer sair fora ou não, e um futuro que nós somos capazes de representar.